Existe rachadinha no Corinthians? Segundo o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, sim. O Metaleiro, em entrevista ao Alambrado Alvinegro, afirmou que Fabinho Soldado e Augusto Melo dividem os salários do atual executivo de futebol do Timão. A frase é a seguinte, abre aspas, o clube é cheio de rachadinha. Vou dar um exemplo. O Fabinho Soldado é rachadinha do Augusto. Uma semana antes dele sair, no caso o Augusto, ele aumentou o salário. E não tem segredo. Foi de 200 para 400 mil, o dobro. Ou tá dando dinheiro para alguém, ou não tem milagre, disse o Metaleiro nessa entrevista. O Metaleiro também cobrou explicações do Augusto e do Fabinho Soldado para esse reajuste salarial que eu já havia contado para vocês em outra oportunidade. Não tem problema resgatar. Vamos lá. O Fabinho Soldado era gerente de futebol no Flamengo e ganhava na casa dos 25 mil reais mensais. Ele chega ao Corinthians para ganhar 250 mil reais. E no mês de março, em meio a todo o processo de impeachment, o Augusto sobe o salário do Fabinho Soldado para 370 mil reais mensais. Com um aditivo que, se permanecer para o próximo ano, o Fabinho passa a ganhar 430 mil por mês. Importante registrar que o Fabinho alega ter recebido tal reajuste porque era alvo de alguns outros clubes de futebol no Brasil. O Augusto ainda não se posicionou sobre esse aumento bastante grande do salário do executivo de futebol. Nessa mesma entrevista, o Metaleiro ainda afirmou que não tem trabalho bom nenhum do Fabinho Soldado, e aí o Metaleiro lembra que o contrato do Memphis Depay, de 6 milhões de reais por mês para o Corinthians, é mais uma obra do Fabinho Soldado. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Metaleiro afirmou é falado com enorme frequência por gente da nova diretoria. Existe uma suspeita muito grande de que o Augusto tenha aumentado o salário do Fabinho Soldado antes de ir embora para ter benefícios próprios. Ninguém é capaz de provar nem comprovar essa história, mas é também por isso, ou vou mudar, é principalmente por isso que existe uma pressão gigante para que o Fabinho Soldado seja demitido tão logo a temporada de 2025 termine. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Hugo Souza tá fora, tem 4 desfalques no meio, mas claro que a gente vai projetar aqui essa escalação porque eu tinha esquecido de algo muito importante para esse jogo diante do Ceará e também tem a briga por Libertadores, hein? Pessoal, Hugo Souza, a notícia é ruim mesmo porque ele foi cortado do jogo e da seleção brasileira. A sua lesão muscular causada por um trauma, né, que acabou inclusive afastando ele da última partida. Ele sentiu essa lesão no jogo contra o Grêmio. No último jogo ele já não conseguiu atuar, o Felipe Longo, que foi o goleiro, e agora mais uma chance para o menino aí de 20 anos atuar no gol do Corinthians, dessa vez na Neoquímica Arena. Cara, o Hugo, ele estava convocado, né, para essa data FIFA, e bacana, né, porque ele acabou tendo aquela oportunidade de jogar contra o Japão. O time acaba, nas falhas do Fabrício Bruno, né, acaba perdendo o jogo, foi a estreia dele, mas o Ancelotti deu mais uma chance pro Hugo, né? Acho até que ele não iria jogar nessa data FIFA, mas é importante esse monitoramento. Tem uma disputa aí, acho que tem uma terceira vaga que está aberta, e o Hugo, por conta dessa lesão, acabou sendo cortado da seleção. O John, ex-Botafogo, foi chamado para o lugar. De qualquer forma, né, voltando para o jogo do Corinthians com o Ceará, o Felipe Longo assume a vaga ali para ser o goleiro titular. Mas o Dorival tem outros problemas. A gente já tinha falado aqui a respeito dos desfalques certos, garantidos que ele tinha, de jogadores suspensos e também lesionados. Ele tem a suspensão do Charles, que foi expulso, do José Martínez, que foi expulso, do Ranielles, lesionado. Tô esquecendo de alguém. Charles, o Carrilho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o Martínez e o Ranielli. 4 jogadores para o mesmo setor. Além dos já confirmados, o Vitinho, que até está participando já da transição física em fisioterapia, mas ainda não está pronto. E o André, o menino André, o André Luiz, né, ótimo volante, que teve uma lesão também, acabou se ausentando e seria super importante nesse momento com várias ausências ali no mesmo setor. De qualquer forma, eu estava esquecendo de um jogador que, como ele cumpriu suspensão no jogo passado, depois de ter sido expulso lá contra o Vitória, cara, é tanto jogo que eu já me embananei todo. Mas o Breno Bidon, eu tinha esquecido completamente dele. Ele está à disposição.
Eu tava colocando até o menino Rian ali no meio campo, mas eu ainda acho que ele vai de 3 zagueiros, que é o sistema que ele vem utilizando, mesmo quando ele tem o Ranieri, tá? O Ranieri, a gente fala dele ser híbrido, né? Isso acontece durante o jogo, mas inicialmente ele estava atuando como um zagueiro pelo lado esquerdo, que é uma função que o Angileri faz muito bem. Inclusive, o Angileri deve ser esse cara na vaga do Ranieri, junto do Choque e do Gustavo Henrique. Mateuzinho e Matheus Bidu nas alas, e aí você diminui o número de jogadores no meio. Você tem o Maicon, você tem o Bidon e você tem o Garro. Esse deve ser o meio-campo do Corinthians com o Memphis e o Yuri lá na frente. Eu tinha esquecido completamente do Bidon na minha prévia durante a semana. Eram tantos jogadores ausentes ali do meio que eu achava que o Bidon também estava fora. Não, o Bidon não está fora. Então deve ser isso aí mesmo, né? Maicon, Bidon e Rodrigo Garro, com o Memphis e o Yuri no ataque. Bom, gente, o Corinthians recebe o Ceará, venceu o Ceará no primeiro turno, lá na Arena Castelão, e agora tem a chance de chegar a 45 pontos, que é um númerozinho mágico, né? Mas a gente já nem trata mais o Corinthians como um time que corre risco de rebaixamento, né? Como muitos estão correndo ali naquela segunda página da tabela. Até porque o Corinthians já chegou nos 42, a nota de corte deve ser menor ainda esse ano, embora a ponta de baixo lá esteja um pouco embolada nesse momento. Mas enfim, o Corinthians olha para cima nesse momento. Tem uma chance dele chegar pelo menos numa pré-Libertadores, porque hoje o balizador é o Fluminense, que tem 50 pontos. O São Paulo, por exemplo, perdeu o jogo para o Bragantino na noite desse sábado. O Vasco também perdeu, mas o Atlético Mineiro ganhou. O Atlético e o próprio Bragantino. Então o que acontece? O Corinthians caiu para a 12ª posição ao final da noite desse sábado, com 42 pontos, mas ganhando, ele vai à 9ª colocação, porque ele passa, inclusive, o Vasco, né, e chega até a 9ª posição na tabela com 45 pontos, ficando 5 do Fluminense, dependendo do que acontecer com o Fluminense nesse domingo. Então, a rodada pode terminar com o Corinthians 5 pontos do G7. E aí, claro, né, tem jogos ainda a serem realizados, acho que continua nutrindo uma esperança. Se tropeçar, vai ficar mais difícil. Porque esse é o jogo que, embora o Ceará faça uma campanha de meio de tabela, empatou o clássico agora contra o Fortaleza, embora o Fortaleza, né, esteja numa condição super difícil, saiu atrás o Ceará, acabou empatando. Tem jogadores conhecidos do Corinthians, né, Pedro Raul, Pedro Henrique, acho que o Pedro Raul até nem pode jogar. Mas enfim, o Ceará, embora esteja numa condição interessante de tabela para a sua realidade, quando você coloca Corinthians e Ceará na Neoquímica Arena, o Corinthians buscando uma preparação para a reta final, semifinal de Copa do Brasil e buscar essa vaga no G7, claro que você contabiliza 3 pontos. Não com certeza, evidentemente, né? Até porque o Ceará costuma complicar a vida do Corinthians lá e cá, especialmente na Neoquímica Arena, já vi isso muito acontecer. Mas é um jogo que você precisa ganhar. Precisa ganhar, até pela última apresentação, né, derrota para o Bragantino, então, que era um jogo que a gente imaginava, esse jogo aqui o Corinthians vai emendar uma sequência positiva, vinha de 3 vitórias seguidas, aí vai jogar contra o Bragantino da maneira como foi, inclusive, né, muitos problemas de arbitragem e tal, aí toma um gol, uma bobeada no final, mas enfim, agora tem 2 jogos em Itaquera, Ceará e o clássico contra o São Paulo, então é jogo que é uma sequência que dá para fazer 6 pontos, mas precisa começar diante desse jogo contra o Ceará, o Vozão. E com, assim, alguns desfalques no meio, é verdade, mas, cara, bem potencializado esse time aí, né? Com os seus alas, com uma defesa sólida, com o Maicon, com o Bidon, com o Rodrigo Garro, Memphis e Yuri, o trio GYM ali na frente, podendo ser efetivo mais uma vez. Então, acho que é um jogo que o Corinthians tem condições de vencer. E aí, cara, confirmando essa vitória, a gente vai poder finalmente estabelecer um horizonte melhor. Esse jogo, como todos serão a partir de agora, ele é também balizador de para onde o Corinthians vai. Vai ficar ali meio de tabela, beliscando uma vaga de Sul-Americana, que daqui a pouco vai até o 14º colocado, ou seja, vai ficar modorrenta a coisa até o final se ele não buscar uma aspiração maior. Se ele começar a chegar a incomodar ali o 7º lugar, a gente já começa a entender que existe uma motivação extra. E aí, ao mesmo tempo em que esse time vai sendo preparado para a semifinal da Copa do Brasil, ele vai tendo pelo que brigar no Brasileiro, porque essa é a minha preocupação também. Daqui a pouco terminam as rodadas do Brasileiro, o time tá meio, sabe, meio amorfo, meio não vou nem para lá, nem para cá, vou cumprir tabela, e isso não gera uma competitividade necessária para você chegar bem
para encarar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai dar trabalho, vocês sabem, né? O Cruzeiro é bom time, é o maior campeão de Copa do Brasil, os caras estão babando para chegar na final, porque dificilmente eles vão ganhar o Brasileiro. Acho até que a vitória sobre o Grêmio fora de casa deu uma esperança, mas é muito difícil tirar de Palmeiras ou Flamengo esse título, e o Cruzeiro, não ganhando o Brasileiro, vai querer a Copa do Brasil. Então, o Corinthians precisa estar muito, muito, muito pronto, muito na ponta dos cascos, e um brasileiro mais quente para o Corinthians pode ajudar. Para isso, tem que vencer o Ceará domingo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também de Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Jorge Nicola falou muito aí sobre o salário de Fabinho Soldado, que hoje é considerado um baita salário para um diretor de futebol, principalmente do primeiro cargo, no caso do Fabinho Soldado, e também da gigante pressão para a demissão do Fabinho Soldado. A gente vai, a partir desse momento, reagir a essas informações, repercutir. O Fabinho, o Corinthians não vai contratar e nem promover nenhum conselheiro para o cargo de diretor estatutário de futebol. O último diretor estatutário de futebol do Corinthians foi Rubão. Após o Rubão deixar o cargo, o Fabinho Soldado tomou conta do futebol no Corinthians. E o Fabinho é homem forte aí, era homem forte no caso, né, do presidente Augusto Melo. Hoje é um cara assim que faz o elo entre os jogadores e a diretoria. Osmar Stabile recentemente garantiu que Fabinho Soldado continua para a próxima temporada 2026. Aliás, recentemente, Fabinho Soldado concedeu entrevista para o jornalista esportivo André Hernan e revelou que já está fazendo aí o planejamento para o ano que vem. Inclusive, já até apresentou para o presidente Osmar Stabile. Fabinho foi perguntado também pelo André Hernan se a política do Corinthians está atrapalhando. Ele disse que não, que o dia que estiver atrapalhando, ele deixa o Corinthians. Por enquanto ele tem porta aberta para fazer o trabalho do jeito que ele entende que é certo. É um cara que tem mais de 30 anos no futebol, né? E Fabinho já está planejando aí contratações, planejando o pagamento do transferban, porque o Corinthians precisa primeiramente pagar o transferban para fazer contratações, né? Fabinho também já está preparando aí o planejamento, né, de preparação da pré-temporada. Fabinho também revelou que tinha um departamento de fisiologia aí que tinha uma faixa de 200 e poucos mil de gasto de infraestrutura, né? E hoje passa de 2 milhões. O Corinthians investiu muito e está com a infraestrutura extraordinária. Um trabalho que o Fabinho fez junto com a diretoria. E aí tantas outras coisas que o Fabinho também ele está planejando. O salário de Fabinho, desculpa, o que me preocupa no Corinthians é o salário do Fabinho. O salário do Fabinho é muito alto. Fabinho ganhava no Flamengo em torno de 25 mil reais por mês, certo? Mas só que o Fabinho trabalhava no scout. E Fabinho chegou ao Corinthians ganhando 250 mil reais por mês. Em meio de março, mais ou menos aproximadamente, antes do presidente Augusto Melo sofrer impeachment, Augusto Melo levou o salário de Fabinho para 370 mil reais. É o salário que ele ganha hoje. E a informação, né, que se o Fabinho continuar para o ano que vem, que o Nicola trouxe, que o Fabinho vai ganhar 430 mil reais. Para mim é um absurdo. São valores estratosféricos. Até porque o primeiro cargo de diretor de futebol do Fabinho Soldado é no Corinthians. Então nem experiência ele tem. E já ganhando um dos maiores salários de diretor, né, executivo de futebol, o Fabinho já está ganhando. Então assim, é difícil. Por isso que a gente fala aqui no canal sempre, né, que o Corinthians está nessa dívida aí de 2,7 bilhões atualmente e pode chegar a 3 bi até final do ano. É uma dívida considerada impagável para um clube de futebol brasileiro. Acho que até mundial,
qualquer clube teria dificuldade para pagar essa dívida. Mas isso não está acontecendo, essa dívida não foi toda agora. Essa dívida já vem anos, presidente após presidente, cada dia aumentando. E chegou aí essa bagatela de 2,7 bilhões. Corinthians precisa, Osmar Stabile, não dá para ficar falando do passado, precisa de trabalhar em prol de cortar gasto no Corinthians, fazer uma infraestrutura no Corinthians, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez, e hoje está colhendo os frutos. Mas para isso, acredito eu que precisa de um trabalho aí de no mínimo 10 anos. O torcedor corintiano vai sofrer, porque o Corinthians fatura muito, vende muito, é um clube que vende publicidade demais, né, tem muito rendimento, né, vende os produtos, porém é mal administrado esse dinheiro, para não falar outra coisa, né? E para mim eu vou falar que é mal administrado, porque o Corinthians era para ter muito dinheiro em caixa, era para estar com um time fortíssimo, passou 6 anos sem conquistar nada. Esse ano que ganhou o Paulista, né? Quanto tempo o Corinthians não ganha um título nacional? Quanto tempo o Corinthians não ganha um título internacional? Isso é fruto dos péssimos trabalhos que a diretoria tem feito e por isso acaba onerando o clube de forma vergonhosa, de forma vexatória. É lamentável, é triste a realidade do Corinthians, porque a saúde financeira do Corinthians hoje está no fundo do poço. E aí, fiel, o que vocês acham? O Fabinho deve continuar para a temporada 2026? O salário do Fabinho hoje é um salário fora dos padrões brasileiros? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, mudando de assunto, vamos falar de Guinegão. Cadê o Guinegão que sumiu? Né? O jogador acabou quebrando uma sequência de confiança, porque Yuri Alberto acabou retornando de contusão e Yuri hoje é o titular absoluto no Corinthians. Guinegão, para mim, é parecido muito, tem muitas características do atacante corintiano Viola, né? Há muitos anos atrás. É um cara batalhador, um cara lutador, mas tem algumas deficiências técnicas. Guinegão, nos últimos 4 jogos, ele jogou apenas 55 minutos. Por quê? O titular absoluto é Yuri Alberto. Acredito eu que ou Yuri ou Guinegão não ficará no Corinthians para ano que vem. Se o Guinegão for embora, Yuri, né, não vai ter nem sombra. E se o Guinegão for embora, se o Yuri for embora, Guinegão vai ser titular no Corinthians também. Então, assim, os dois é muito difícil jogar porque são características muito similares, né, e não dá para jogar junto, então tem que jogar um e outro. E titular hoje é Yuri Alberto. Mesmo passando por uma péssima de uma fase, o técnico Dorival Júnior não abre mão do futebol de Yuri Alberto. Gente, o que vocês acham? Guinegão deve continuar no Corinthians ano que vem? Tem que sair o Guinegão ou Yuri Alberto? Ou deve continuar os dois, Yuri de titular e Guinegão na reserva? Quando o Yuri tiver machucado, Guinegão subiu o posto de titularidade. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho do goleiro Hugo Souza, que acabou sendo cortado do jogo hoje contra o Ceará e também foi cortado da seleção brasileira porque o Hugo Souza está sofrendo fortes dores e por isso foi cortado do jogo e da seleção. O titular hoje será mais uma vez o goleiro Felipe Longo, de 20 anos. Charles, Carrillo e Martínez também não jogarão hoje porque estão suspensos. Então, um provável Corinthians hoje, Felipe Longo no gol, Mateuzinho na direita, a dupla de zaga, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, fechando o setor defensivo, Matheus Bidu, no meio campo, Maico, Bidon, Rian e Garro, um tripé, fazendo um losango com Garro, na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Timão, se ganhar hoje, chega a 45 pontos e continua sonhando com uma pré-Libertadores. Memphis Depay precisa jogar um pouco mais hoje, para a Corinthians ganhar esse jogo, porque o Memphis ultimamente está muito escondido no jogo, ganhando muito dinheiro e resolvendo pouco. O Corinthians deve hoje para o Memphis Depay em torno aí de 23 milhões, uma dívida impagável que o Corinthians vai ter que parcelar. E quando o Memphis sair do Corinthians, é muito provável que o Memphis ainda acione o Corinthians na justiça. Pode ir até a FIFA. Então, assim, para mim o custo-benefício do Memphis
ele é muito caro, porque o que ele dá de retorno para o Corinthians não é suficiente para ele ganhar. Que o Memphis ganha quase 6 milhões de reais por mês. Memphis só ganha menos do que o Neymar no Santos. Mas o Neymar no Santos, lembrando que ele ganha em torno de 1,5 milhão de salário, e o resto quem paga são os patrocínios. O Memphis Depay precisa jogar mais, precisa aparecer mais no jogo, porque uma vitória para o Corinthians hoje, ela é fundamental se quiser continuar sonhando com a pré-Libertadores ano que vem, porque ano passado o Corinthians teve aquela arrancada de 10 jogos sem perder, conseguiu a pré-Libertadores, mas de forma vergonhosa esse ano não conseguiu passar nem para o grupo de fase. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Ceará hoje na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.